Muito bem. Bom, muito boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença de todos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar agora a terceira série de webinars que nós estamos desenvolvendo. A gente realmente percebeu que conversar ajuda muito nesse momento e por isso que nós estamos promovendo essas conversas. Antes da gente começar, eu vou já chamar a Marcela, que ela que vai apresentar um pouquinho, a Marcelinha, são duas Marcelas que a gente tem aqui hoje, que ela que vai apresentar de uma forma mais ampla o objetivo, por que nós estamos fazendo isso, o que é, onde que a gente quer chegar com essa proposta e a parceria que a gente tem formado aí com a outra Marcela da Tessar Impacto, tá bom? Vamos lá, Marcela, fala para a gente um pouquinho o que é esse momento. Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. Estou vendo aí um pessoal super bacana participando hoje. Queria dar as boas-vindas para todo mundo. Esse momento surgiu na pandemia do coronavírus, na verdade, né? A gente viu que conversar era uma boa alternativa. E aí a gente pensou, por que não trazer essa conversa para os territórios onde a gente atuou e a gente atua? A gente sabe que é um período de muita angústia, né, de muitas perguntas, de poucas respostas, e a troca ajuda muito. Então, esse terceiro webinar, ele foi especialmente preparado para a gente trocar experiências e para a gente conversar sobre os desafios que a gente tem. Por outro lado, a Turismo 360 já tinha um canal de conteúdo, né, que é o Turismo Spot. Vou pedir para a Nay colocar aí as informações, é o turismospot.com.br. É um lugar onde a gente faz as publicações, a gente tenta dar um acesso a um conteúdo mais técnico do turismo de uma maneira leve. Então, esses webinars, essa série de webinars está ficando gravada aí também no Turismo Spot. Então, desde já, vocês já podem acessar tanto as gravações dos webinars anteriores, quanto a apresentação desse webinar que está começando agora. Vou pedir também, atendendo aqui a pedido da equipe, para vocês curtirem a gente lá nas redes sociais, por favor. A parceria com a Tessar, ela vem desde o ano passado se concretizando, se fortalecendo. A gente é uma empresa que trabalha com desenvolvimento local por meio do turismo, e a Tessar trabalha com impacto positivo e desenvolvimento local, então a gente viu muita complementariedade de escopo de atuação, né? E aí a gente acabou ficando bastante amigo, né? Duas Marcelas, Marcela é minha xará aí, e a gente tem trocado muita informação, a gente tem trocado muitas experiências. E aí, o webinar é só um dos braços dessa parceria. Eu vou dar um spoiler aqui, hoje a gente vai lançar também umas assistências técnicas voluntárias que a gente está fazendo. Então, já fizemos uma juntos essa semana, e a ideia é que aqui também vocês possam se inscrever para esse espaço que a gente está abrindo aí, que é uma forma que a gente está enxergando de ajudar os pequenos negócios aí turísticos pelo Brasil. A Marcela, como eu falei, além de uma grande amiga, é uma grande profissional. Vocês vão ver, ela é psicóloga, né? Então, e uma profissional muito, muito arrojada, né? De muita visão. E eu tenho certeza que vai ser bem leve esse momento de vocês aí com elas. No final, mais uma vez, a gente vai colocar a avaliação do webinar, porque não adianta a gente fazer o webinar e achar que está ficando legal. A gente precisa saber se vocês estão gostando, se está sendo válido para vocês esse momento. Tá? E mais para o final do webinar eu vou explicar que a gente ainda vai ter dois momentos desse, um com a Ana Dueck e o outro com a Ana Dueck do Viajar Verde, e um outro momento com a Jaqueline Gil, da Amplia Mundo. Tá bom? Obrigado, gente. Muito bem, pessoal. Só resgatar algumas coisas, eu sei que algumas pessoas vão chegando depois e eu quero resgatar algumas questões com relação à plataforma que a gente trabalha, que é essa Google Meetings, tá? Tem aí nos comentários, quem quiser acessar algumas
recomendações que a gente coloca. Se tiver alguém com dificuldade de entrar, que vocês conheçam, só mandar uma mensagem aqui para a gente entrar, e eu peço que lembrem as pessoas de entrar simplesmente como participar da reunião, porque quando a pessoa entra para apresentar, acaba apresentando a tela, e isso aí acaba prejudicando um pouco só a dinâmica aqui da nossa apresentação. E outro detalhe que eu gostaria de resgatar é que nas nossas avaliações nós percebemos também que uma grande parte das pessoas não tinham tido acesso a esse tipo de conteúdo, nunca tinham participado de um webinar ou de uma reunião online. E com isso nós realmente percebemos que é relevante, que faz sentido, a gente tem tido boas respostas e a gente vai continuar na medida que for útil isso daí. E como a Marcela já comentou, a proposta, como é troca, é a proposta de realmente criar uma comunidade que possa aprender uns com os outros, esse espaço hoje vai ser muito colaborativo. E aí eu peço já para que se preparem mais uma vez. A Marcela, já vou apresentá-la, mas ela vai chamar muito vocês para falarem das nossas dores. Ele foi pensado nas dores dos empreendimentos que a gente tem escutado até então, mas novas dores surgem a cada dia e a gente realmente gostaria de promover essa troca, a gente quer ouvir, abrir os microfones, comentar mesmo. Então, é uma reunião aberta, tá, gente? Podem falar, podem comunicar. Eu sei, já comentei antes de começar, mas a Adriana está aqui do Rio Grande do Norte, a gente pediu muito que ela estivesse aqui, porque no primeiro webinar eu comentei muito o caso dela, eu gostaria muito que ela falasse um pouco como é que foi, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir a história bem contada, e não mal contada como foi contada por mim, tá bom? Então, já para começar, hoje como é que vai ser? Quem vai conduzir vai ser a Marcela, e a Marcela é uma psicóloga, como a Marcelinha já comentou, estou diferenciando assim Marcela e Marcelinha para ver se a gente consegue ter alguma diferença, tá? Mas é uma psicóloga com muita experiência em empreendedorismo. Desenvolveu projetos em diferentes áreas, múltiplas parcerias, parceria público-privada, fundo internacional e até projeto voluntário, tá? Voltado sempre para o desenvolvimento econômico e associativo de comunidades de baixa renda e empresas, que é o nosso caso. Só que a cada dia que passa, a Marcela vem se aproximando muito da nossa paixão, que é o turismo. A gente vem infectando a Marcela com essa paixão e acho que ela tem gostado e tem aprendido muito com a gente também. E como ela atua em projetos de grande porte, médio porte, pequeno porte, ela tem muita habilidade com pessoas. Trabalha muito bem em gestão de equipe e por isso que nós convidamos hoje para ela estar aqui e falar sobre a gestão de crise e reinvenção. Vocês vão ver que é um conteúdo super bacana e eu peço que realmente que a gente possa interagir. Ela vai chamar muito, que a gente possa conversar e interagir. Então, ela vai trazer esse conteúdo para a gente e, com isso, ela que vai conduzir. Já vou passar a palavra para a Marcela, ela que vai conduzir e eu vou aqui simplesmente resgatando e puxando vocês um pouco para que a gente possa ouvir. Obrigado, Marcela, muito bem-vindo. Está com você. Obrigada. Bom, para mim é um super prazer estar aqui. Eu acho que a parceria que a gente fez aí no final do último ano para agora só agregou e me inspira bastante. Eu acho que trabalhar com vocês me faz subir a régua e eu gosto bastante disso. Obrigada pelo convite. Queria esclarecer, acho que o Mauro já falou um pouco disso, mas o conteúdo desenvolvido hoje, ele foi muito pensado no público que tanto a Tessar Impacto, que a minha consultoria, quanto a Turismo 360 trabalha, que é um público de comunidades e de empreendedores que nem sempre estão super bem estruturados. Então, o intuito agora é a gente ter uma conversa leve, compartilhar um pouco sobre alguns conceitos de empreendedorismo, crise, mas trocar muito conhecimento, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que é um super prazer poder estar dividindo esse espaço com vocês. Bom, gente, seguinte, vou aqui assumir meu chapéu de meio psicóloga, meio consultora de empreendedor e vou trazer um pouco do que nos últimos meses, né,
até gaguejei aqui, porque já fazem alguns meses que tudo isso está acontecendo, e parte das pessoas que eu já apoiei, que eu apoio, das organizações que a Tessá ou eu, como voluntária, fortaleço, vieram muito conversar comigo e agora o que a gente faz? E a partir dessas conversas e desses meses de trabalho, a Tessá fez uma iniciativa de apoiar empreendedores voluntariamente, e aí, conversando muito com a Marcela, já eu conto um pouco melhor, mas a gente quer poder apoiar os empreendedores que estão num momento de crise e que, de certa forma, estão se sentindo sem chão. Então, voltando só um pouquinho para falar sobre empreendedorismo, né? Muitas vezes o empreendedor e o empreendimento se confundem. E até ontem eu estava falando com o Maurinho, é muito comum falar, cara, qual Marcela? A Marcela da Turismo 360, o Maurinho da Turismo 360, ou falar, Turismo 360, qual? A da Marcela? A do Maurinho? Enfim, o empreendedor e o empreendimento, muitas vezes eles se confundem, né? Muitas vezes nas nossas assessorias de gestão, a gente bate muito na tecla que, principalmente do ponto de vista de gestão financeira, precisa ser separado, o que é o caixa do empreendimento e o que é o caixa do empreendedor, mas no dia a dia a gente sabe que a figura do empreendedor muitas vezes representa o empreendimento, e o próprio empreendimento também pode representar o empreendedor. E nesse momento de crise, eu acho que vale a gente pensar onde está a crise e tentar fazer um olhar separadamente para cada uma delas. Então, eu posso falar um pouquinho de mim, né? Do meu empreendimento. Eu acho que eu tenho duas crises. Uma crise que é uma diminuição da minha operação de trabalho, porque eu faço trabalho de campo, então tudo isso impacta em faturamento, impacta em operação, em equipe, em gestão, mas o meu empreendimento, enfim, ele pode ter uma condição saudável, financeira, e não está sofrendo tanto. Já a Marcela, pessoa, ela está preocupada com um monte de coisa. Ela está preocupada com a família dela que não mora aqui no Brasil, ela está preocupada com... ela fica muito angustiada de ficar dentro de casa, então são crises diferentes. Só que nesse momento, se a gente não para separar, a gente embolola tudo. E aí, acho que um convite que eu faço é para a gente, nessas reflexões que a gente for fazendo, tentar separar o que é a crise do empreendimento, qual que é a dor do empreendimento, é financeira, é pessoas, qual que é? E qual é a dor do empreendedor, tá bom? Então, falando de crise, a gente entende crise como esse momento de perdi o chão, meu cérebro congelou, eu não sei o que fazer, eu perdi tudo, e tudo isso gera uma sensação muito grande de tristeza, angústia, vazio, desespero, tudo isso é muito comum. E aí, pegando esse mote que o Maurinho já trouxe para vocês, queria ouvir de vocês quem já passou por algum momento de crise no seu empreendimento, não necessariamente essa, pode ser crises anteriores a essa. Quem já passou por isso, compartilha com a gente. Eu quero ouvir uma ou duas pessoas. E aí, pessoal, agora o microfone está aberto, nós vamos ter que organizar, que tem muita gente querendo falar, né, Marcelo? O povo não tem timidez nenhuma, só 2 ou 3 pessoas. Tem alguém que quer compartilhar, ou da crise atual mesmo? Eu acho que isso é comum. Se vocês ficarem tímidas, eu vou começar a falar. Fala você. Fala você. Quem que vai falar? Maurinho, você conhece alguém que poderia falar, que está aqui na lista? Conheço muitas pessoas, só que ninguém vive crise. Eu não sei nem por que eles estão participando do webinar hoje, eu acho que a gente tinha que estar... Acho que eles não estão vivendo crise alguma, está todo mundo bem, as contas estão pagas até o final do ano, não é isso, pessoal? Bom, eu vou falar, na verdade, eu vou pedir para minha mãe falar. Para além dos borrachudos, eu trouxe a minha mãe, que é a administradora do empreendimento lá de Ilhabela, da minha família, e ela vai falar com vocês. Se você quiser ligar a câmera, fica à vontade. Eu não sei se ela quer falar com a câmera, mas ela pode ligar. Como ela ficar mais à vontade.
Pronto. Boa tarde, eu sou Vitória, administradora da Vansebruck Marie Limitada ME, que toma conta da Cachoeira da Toca em Ilhabela. Há mais de 4 anos, a gente vem tendo quedas na arrecadação, né? Tem tido cada vez menos turistas, e esse ano foi um ano muito difícil, já com uma temporada bem fraca, e fomos pegas de surpresa aí com esse Covid, que gera uma tremenda insegurança para nós. Num primeiro momento eu dei férias coletivas para toda a equipe. Eu tinha 7 funcionários, um deles eu demiti no retorno das férias, porque ele estava em período de experiência, e agora a gente está com a suspensão do contrato de trabalho. Isso são 2 meses, né? Para a cachoeira, no inverno, a gente já não tem movimento. Então, eu fico pensando como é que eu vou manter essa equipe toda, né? Que são 6 que estão comigo desde 2014. Todos são pais de família, a grande maioria, tem um que ainda não é papai, mas também o pai está desempregado, a mãe está desempregada, acaba sendo o arrimo da família. E tudo bem, eu venho sabendo administrar a crise ao longo desses 4 anos, né? O dinheiro não deu, você estica, você reorganiza. Falo muito para minha irmã, que é minha sócia, que a gente tem que fazer manutenção, tem que fazer melhoria, que a hora que a economia der certo, a gente vai bombar, vai dar certo, mas chega uma hora que começa a desanimar. Que você rema, e o barco nunca chega na margem, né? Então... Ô, Bárbara, como é que é o nome da sua mãe? Vitória. Vitória. O nome ajuda. É Bárbara e Vitória, quem sabe, né? Mas é isso. Obrigado, Vitória, obrigado. Acho que esse momento de compartilhamento é importantíssimo e resume muito bem tudo que a gente tem ouvido, tá, Marcela? O que a gente escuta das pessoas é muito isso aí, que é esse sentimento que tem dominado em vários grupos que a gente participa, nos empreendimentos turísticos que nós atendemos, de norte a sul do Brasil, é muito comum esse sentimento. Legal. Obrigada, Vitória, por compartilhar. Exatamente por isso que a gente quis fazer essa conversa, para que os empreendedores pudessem trocar um pouco das suas experiências. Lógico, a gente vai trazer alguns insights. Interessante que você me fala, né, sobre... Eu entendi que é uma pousada, né? É isso? Não, é um ponto turístico aberto à visitação há 52 anos. São 4 cachoeiras abertas à visitação. E um engenho onde eu faço cachaça, que também está fechado por conta da suspensão dos alvarás, né? A Ilhabela, a prefeita foi um pouco mais radical. Ela suspendeu todos os alvarás. Entendi. E eu não posso perder meu alvará, ele é permanente. Então, eu não desobedeço em momento algum. Vamos lá, não vendo nada, nada, está tudo fechado. A gente só tem feito a manutenção, né? Manutenção, sim. Tem que aproveitar para tentar arrumar um pouco mais a casa. E lives. E lives que a gente participou de uma e vai começar a fazer. Pelo menos os nossos visitantes vão lembrar que a gente ainda existe, né? De vez em quando a gente manda um convite. Legal. Isso é inovação também, né, Marcela? Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre essas alternativas que você já vem fazendo. Enfim, caso você depois também queira conversar, a gente vai abrir essa parceria que a gente está fazendo. Bom, obrigada por compartilhar. Eu vou seguir, e aí eu acho que a gente vai abrindo, fechando, e no final a gente pode fazer um compiladão também. Vou continuar falando sobre, querendo ou não, os momentos de crise são um momento de ruptura, né? E não existe ruptura maior na vida de um ser humano do que a própria morte. E eu não estou aqui para falar de morte para deixar ninguém triste, mas para dizer que, uma vez que a morte é uma condição da nossa vida e do processo do ser humano, os psicólogos foram estudar sobre isso, e eles
separaram o luto, que é a consequência da morte, né? O luto é o que faz, é o que quem fica sente a partir de uma morte. E aí os psicólogos desenvolveram o que a gente chama das fases do luto. E aí queria um pouco compartilhar com vocês quais são elas. Uma delas é a negação, que é, num primeiro momento, você fala, não é comigo, tá tudo bem, isso não, eu vou superar, eu não vou, não entrar em contato, negar de primeiro momento, e a gente percebe que em algumas situações, na própria pandemia, a gente também já passou por ela, né? Depois, uma outra etapa é a raiva, e a raiva é aquela coisa de, não, por quê? Não dá, assim não dá, porque eu não aceito essa condição, e ao mesmo tempo você não tem o que fazer. Então, você fica nessa raiva e que pode fazer bastante mal. Eu já passei por isso na pandemia. E aí, o mais profundo dos processos é a depressão, que é, nunca vai ser como antigamente, o mundo perder a cor, eu sinto falta da minha liberdade, que droga, não tem mais saída, e fica aquela coisa, aquela chateação, aquela depressão. E eu também conheço muitas pessoas como eu que ficaram alguns dias no sofá negociando aí com a raiva, e aí essa negociação é a próxima fase, que é a barganha. Então tá. Se eu ficar em casa o dia inteiro, daqui a pouco vai passar. Se todo mundo ficar em casa, vai passar logo. Em um mês isso vai acabar. Então tá. Então também quando reabrir, então eu vou ver a minha irmã que mora na Holanda. Então quando reabrir, eu vou fazer aquilo que eu não fiz. Isso seria a barganha, né? Você fica negociando com a condição do limite, com a condição de ruptura para enfrentá-la. Até que o tempo, como todo mundo, né, como os grandes pensadores falam, é o melhor remédio, e que vem a aceitação, que é um momento de mais calma e tranquilidade, que as pessoas acabam a aceitar a condição da ruptura, do luto, da morte. Eu acredito que nesse momento, a gente está passando um momento de luto do que era o antigo normal, com o que vai ser o novo normal, né? A gente não sabe se as coisas voltarão ao antigo normal. Se voltarem, eu acho que demoram um certo tempo, e a gente, antes disso, vai ter um novo normal. E aí, queria perguntar para vocês, quem se viu em uma dessas fases? E aí, em que fase você se encontra? E não necessariamente é estanque, né? Você pode ir, voltar, ter momentos melhores e piores, mas esses são os processos de enfrentamento do luto. Alguém quer compartilhar se está em alguma fase? Marcela, Oi. eu tô resgatando aqui, vendo isso aí, e eu acho que tem muito a ver, e você me corrige se eu estiver errado, enquanto o pessoal perde a vergonha aí, tem muito a ver com o que a gente comentou no nosso primeiro webinar, tá lá, que é isso, não dá para chegar no final sem passar pelo começo e pelo fim, é mais ou menos isso? Sim, com certeza, eu acho que essas etapas, elas não são estanques, né? Mas eu duvido que das 34 pessoas daqui não sentiram algumas delas nesse período que a gente está, nessa crise. Eu posso sentir todas ao mesmo tempo? Por exemplo, eu posso estar com raiva da minha mãe, do meu pai, barganhando com meus filhos no meio da pandemia e aceitando que a empresa não vai faturar nada, não sei. Acho legal isso que você falou, Mauro. Eu acho que tem uma questão que, às vezes, a gente tá, tudo bem, eu tô aceitando ficar em casa, mas eu tô em depressão por causa do meu trabalho. Eu tô com raiva do meu companheiro, que eu tô 24 horas por dia com ele, né? Que saudade de poder dar uma bandeada por aí. Né? Eu acho que sim, você pode sentir várias ao mesmo tempo. Não é porque você tá na depressão que você só tá deprimido em todas as fases da sua vida. Em todas as... Olha, tem gente que está com esse desejo, que não fosse assim. Marina, será que Marina pode comentar com a gente um pouquinho? Está te elogiando aqui, viu, Marcela? Falando que o seu trabalho é lindo, mas esse desejo que não fosse assim é constante.
Que fase é essa aí? Fala com a gente. Esse desejo que não fosse a negação ainda, né? Ou não? Ou pode ser depressão, pode ser raiva. Quer compartilhar, Má? Pode compartilhar. Liga aí o microfone e conta. A Marina é psicóloga também e trabalha na área da saúde, não está na linha de frente do Covid, mas atende muitas pessoas que estão, né, Má? Marcela, microfone aberto. obrigada pelo convite, lindo trabalho. Não, é só para falar isso mesmo, né? Que esse desejo que não fosse assim, que as coisas fossem diferentes é constante. Legal. A Elizabeth falou que passou pela depressão. Eu acho que todo mundo passou por um pouquinho de cada coisa, né? Então, retomando aqui a proposta desse encontro, é a pergunta, né, do título do encontro, que é se reinventar. O que é isso? Será que é possível nesse momento, né? Quando eu escuto a Vitória, tem um lado meu que fala, poxa vida, será que é possível? E aí, o que a gente sugere é que tenha um processo aí de autoconhecimento nesse momento, conexão com o seu propósito, perseverança e resiliência, né? Que resiliência é essa habilidade, essa capacidade de passar por esses momentos mais tensos e que muitas vezes congela a gente e voltar para o estado normal de maneira tranquila. E um grande elemento que a gente vem batendo muito nessa tecla para a reinvenção é usar a sua rede de apoio. Sem essa rede de apoio, é super difícil, sozinho, de dentro de casa, sem alvará, fazer alguma coisa. Então, eu queria agora contar um pouco para vocês sobre essa parceria que a Tessai e a Turismo 360 quer propor para vocês que estão aqui e para se vocês conhecerem alguém também, que é uma parceria que traz uma assessoria para empreendedores, que a Tessai desenvolveu e que está fazendo essa parceria com a Turismo 360 para olhar para os empreendedores da cadeia do turismo, que é pensar nessa reinvenção, né? Qual que é o processo para isso? Não existe uma fórmula e não tem um caminho, uma diretriz só. Mas o que a gente quer fazer nessas assessorias é refletir junto com vocês alguns elementos que estão aqui na apresentação, que é quais são os seus ativos, potenciais e patrimônio, como estão suas finanças e quais são as oportunidades desse novo momento que se apresenta, né? A gente entende que tem situações que o grau de reinvenção é muito maior e tem alguns contextos que é menor, mas eu acredito que a gente entendendo que todo mundo tem potencial, tem ativos e tem patrimônio, a gente consegue pensar em oportunidades existentes e tentar construir caminhos. E a reinvenção, ela não é uma ficha que cai e pronto, o problema está solucionado. A reinvenção é o empreendedor estar em movimento, mesmo na crise, o empreendedor estar em movimento para que assim que ele encontre uma oportunidade, ele consiga agarrar também, tá bom? Marcelo, e aí, pode falar, Maurinho. Te interrompendo um minutinho, é só porque o que foi apresentado aqui é um pouco do método que se desenvolveu para poder apoiar, e nessa parceria a gente está lançando. Eu queria só comentar que na avaliação que a gente apresenta, quem tiver interesse em receber um pouco esse método, que é justamente a identificação dos ativos, parceria, uma gestão mais adequada, tem na avaliação um campo para preencher se quer receber essa assessoria, uma mentoria individualizada, uma parceria que nós fechamos para poder fazer isso. Então, é só marcar lá que gostaria e aí a gente entra em contato individualmente, tá? O link da avaliação já está aí no chat, a gente vai postar de novo, mas quem realmente quiser passar por isso, e a gente já acompanhou a primeira avaliação, que foi bem interessante, a Marcela vai comentar já, nós temos tido um feedback bacana, as pessoas acham que está realmente contribuindo e ajudando. Aí vamos comentar um pouquinho aí sobre cada um desses passos de forma geral, né? Exatamente.
Falando em ativos, e aí eu queria que cada um, e Vitória, queria que você, em especial, por ter compartilhado a sua situação, pudesse pensar, né? Quais são os seus ativos potenciais e patrimônios que tem entre você e o seu empreendimento? Porque lembra quando a gente disse que são coisas separadas? A gente pode pensar nos ativos de maneira separada também, né? E o que eu estou chamando de ativo aqui? Eu estou chamando de habilidades, utensílios ociosos, estoque, bens, reservas financeiras, às vezes um automóvel que está parado e ocioso, retalho. Retalho foi super interessante porque foi reflexo de uma das assessorias que a gente fez, que foi com a Francisca da Pontos e Contos. Entrem lá e conheçam, porque é um trabalho lindo e merece ser conhecido e comprado. A Francisca, a gente estava falando de vários ativos e sempre ela pensava em outras coisas e tal, e que são ativos de fato do empreendimento dela. Quando no final da assessoria ela falou: nossa, eu tenho um saco de retalho gigante aqui, eu tenho muito retalho. Vou pensar em fazer máscara. Né? Então, é algo que está lá, que está parado, que está ocioso, que não tem muito valor comercial, mas que pode ser transformado, pode ser revertido em alguma geração de renda para um momento emergencial, tá? E até mesmo o conhecimento dos próprios sócios. Às vezes eu faço a gestão de um empreendimento turístico, mas eu tenho uma habilidade ou de cozinhar alguma coisa muito bem, ou de dar assistência técnica para alguma temática, tecnologia, informática, enfim, apoiar alguém na comunicação e tal, e tudo isso são os ativos do empreendedor para ele pensar no que fazer nesse momento emergencial. Isso, se você se reinventar, quer dizer que você vai mudar o seu modelo de negócios? Não necessariamente. A reinvenção, ela pode ser tanto para um momento emergencial, e se isso for uma oportunidade de um novo negócio, ou se isso for uma oportunidade de potencializar o seu antigo negócio, o seu negócio antes da pandemia, também pode ser. E um grande ativo que às vezes a gente esquece é a rede de apoio. E aqui eu vou trazer um exemplo foi um caso que aconteceu, que eu recebi no meu WhatsApp, que de uma loja de chocolate que antes da Páscoa estava com um estoque gigante, parado, e os sócios fizeram um vídeo contando um pouco da história, um vídeo até um tanto emotivo, porque eles estavam bem preocupados e desesperados com o que fazer, porque eles tinham se programado para ter uma Páscoa de vendas em, acho que 5 pontos comerciais que eles tinham, e os pontos comerciais estavam fechados e eles iam perder tudo, perder todo o estoque. E aí eles fizeram um vídeo, compartilharam na rede de apoio deles, colocando um cardápio com os preços dos ovos, e em uma semana o estoque deles foi vendido, né? Então, o poder da rede de apoio, o poder de viralizar algumas coisas é muito grande. Então, considere a rede de apoio de vocês como um ativo de vocês, porque hoje em dia, principalmente com o formato tecnológico online e no mundo que a gente vive, viralizar uma ideia, viralizar um pedido de ajuda pode fazer com que você receba muita ajuda e consiga se reestruturar. Oi. Eu sei que a gente vai ouvir alguns casos de reinvenção, e eu já quero, mas antes da gente passar para essa parte, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque a reinvenção tem muito a ver com inovação, e eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da inovação, porque às vezes a gente fica pensando que inovação é tecnologia, é computador, é startup, essas empresas unicórnio que recebem investimento de bilhões e tal, e eu acho que é uma boa oportunidade de a gente entender que existem inovações simples. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, e aí já eu já vou até chamar a Adriana para falar um pouquinho da reinvenção, como é que foi esse processo para ela, que eu tenho certeza que não tem nada bilionário próximo ali da reinvenção que foi feita. Legal.
A inovação, ela não necessariamente é um grande insight tecnológico. A inovação é um jeito novo de se fazer algo, né? E tem alguns exemplos, como uma padaria na China que inovou na forma de entregar o pão. A padaria tinha uma escada e ela conseguiu fazer tipo uma tábua. Lembra a festa junina que tinha aquele jogo que é uma tábua decidinha, você tinha que jogar as bolinhas? Era tipo uma tábua inclinada e que os atendentes da padaria embalavam o pão, jogavam o pão nessa tábua e o cliente do outro lado pagava com meios digitais e pegava o pão que ele tinha pedido. Então, isso, por exemplo, é uma inovação. Pensar em inovações para a reabertura é uma grande oportunidade nesse momento. Então tá, Marcelo, deixa eu ouvir então agora da Adriana, como é que foi esse sistema, esse app tecnológico que ela desenvolveu aí para reinvenção. Adriana, por favor, conta para a gente um pouquinho como é que é esse processo aí no Café Serrano. Mas antes, eu gostaria que você contasse um pouquinho também o que é o Café Serrano, onde você está e como é que você atua. Está dando um pouquinho de microfonia, viu, Adriana? Talvez se baixar o som ajuda um pouquinho. Tudo ok? Tá perfeito. Tá. Boa tarde a todos. Eu falo aqui do Rio Grande do Norte, uma região serrana, de frio, Serra de São Bento, é um carocinho de azeitona no cantinho do Brasil, né? É um interior do Rio Grande do Norte. Né? Eu tenho um café aqui, comecei até na minha própria casa, era um café 2x2, meu espaço, e foi... Adriana, a gente está com um problema no sinal, eu acho. Acho que nós paramos de ouvir. Adriana. Oi. A gente está ouvindo mal. Acho que agora voltou um pouquinho, melhorou o sinal. Vamos tentar de novo. Você estava comentando que está aí no meio da Caatinga do Rio Grande do Norte, questão de frio. E tem um café que começou na sua casa 2x2. Como é que é? 2x2, né? É uma procura e os projetos, que é muito bom a gente participar. Inclusive, participei de um com vocês, que foi de grande aprendizado, você, Marcela, né? E foi, assim, um upper muito grande. Hoje, o café de 2x2, hoje eu estou com um café 10 por 6,5. Não conheço esse ainda não, hein? Isso aí... Eu não conheci ainda não, mas uma coisa eu posso falar, é o melhor chocolate quente do Brasil, hein, gente? É considerado, né? Eu não posso comentar a respeito, né? Só os clientes, mas foi classificado como um dos melhores do mundo, né? Tá lá no Instagram do Café, Café _ Serrano, quem quiser conferir. E a ampliação do café se deu ao projeto do senhor Mauro, senhora Marcela, Janine, e todos, Luiz, né? E tantos outros que com suas dicas, e fui aprimorando, e hoje estou com o café, né, nessa potencialidade, né? Antes eu só atendia 8 pessoas, hoje eu tenho capacidade de atender 40. Infelizmente. E nessa pandemia, está atendendo as 40? Como é que está? Não é isso que eu ia falar agora. Infelizmente, assim que eu reinaugurei o café, que foi dia 14 de dezembro, né? Veio o início do ano, uma pandemia, onde ninguém esperava, e eu já estava com grupos fechados, senhoras das regiões que vinham para tomar o chocolate quente, o conhecido chocolate quente, né, que o carro-chefe do café é o chocolate quente e o bolo de nata, né? Não deixa de não ser as outras coisas, porque é tudo caseiro, tudo receita da família, da minha mãe, e eu assumi o cargo, né? E o que acontece? Veio a pandemia, e o que foi que eu fiz? Eu disse, pronto. Me perguntaram assim, quanto tempo você acha que segura seu negócio fechado?
um mês, 2 meses, eu disse, nem um dia. Eu vivo do comércio, né? Eita, danado. Eu vivo do comércio. Ô, Adriana, desculpa, acho que quando muda aí. Desculpa, O áudio Adriana. dela tá no do Felipe. É. Adriana, vamos voltar, acho que tem que tirar do mudo, perdão. Está ouvindo agora? Agora sim, desculpa, Adriana, agora sim. Parei aonde? Diga aí. Não, estava só falando como é que eu vou fazer, né? Não aguenta nem um dia. Nem um dia. Porque diz assim, mas você tem funcionário? Você tem funcionário? Sim, eu tenho ajudantes. Mas eu preciso, eu sou minha própria funcionária. Se eu vivo do comércio, eu sou empreendedora, meu salário eu tenho que fazer. Então, como é que o comércio eu vou fechar um dia? Como é que eu vou pagar minhas despesas? Como é que eu vou segurar meu comércio? Veio a pandemia, né? Veio a questão das lives. Cantou tal dia, cantou tal, e não sei o que, isso eu observando na internet, né? Pelo Instagram do café, o meu Facebook e tal, e o pessoal fazendo comemoração em casa. Todo mundo assistindo a live, no isolamento, mas tomando sua cerveja, tomando sua cachaçinha. Eu disse, bem, vamos elaborar um novo cardápio. Vou começar a fazer petisco para as lives. E comecei a fazer os petiscos. Filé com fritas, porção de coxinha com cremes, fritas com salame. E assim foi, macaxeira com carne de sol, que aí é aipim para vocês, não sei, né? Aqui é a macaxeira com carne de sol. Comecei a fazer os petiscos. E as lives até, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, e eu tinha meu horário, né? Eu começo às 9 da manhã até às 21, prolonguei até 11 da noite, no dia das lives. E geralmente o pessoal, mesmo em isolamento, mas tem pessoas que precisam sair para trabalhar e vão curtir as lives mais sexta, sábado e domingo. Pronto, e sanduíche, comecei a renovar com um sanduíche, e como a minha clientela era direcionadamente o turismo, e aqui, devido à pandemia, esse período agora era o período de festival de inverno do município. As pousadas, essa época aqui, estão todas lotadas, você não encontra vaga. Hoje está impossibilitado devido à pandemia, né? Então, eu tive que focar no público local. Eu tive que criar a minha maneira do meu cliente vir ser do meu município. Graças a Deus consegui reverter. Hoje agradeço até a todos os serrabentenses, né, por estar passando essa pandemia, todo mundo junto, e o comércio caminhando junto com eles, porque eu digo muito, eu tomo conta do café, mas o café é da Serra de São Bento. Ô, Adriana, que bacana. Essa história, quando eu ouvi a primeira vez, nós conversamos, eu fiquei realmente encantado, viu? Obrigado, eu acho que isso aí é um super exemplo de inovação, né, Marcela? E aí eu já vou até voltar para a Marcela, que a gente vai seguir um pouquinho por causa do tempo. A gente quer realmente fechar em 1 hora aí de conversa, tá? Mas brigadão, Adriana. Eu que agradeço. Nunca imaginei que ia ter uma pandemia, nunca imaginei que ia ter um negócio que ia voltar para fazer petisco para lives. Espero que sirva para outras empresas, como Dona Vitória aí, que eu estava ouvindo, e ela falando das cachaças dela. Espero que ela consiga reverter a situação, que ela consiga fazer a cachaça artesanal e colocar um ponto de venda em alguma outra cidade que os clientes dela possa ter acesso. Como eu fiz com meus bolos. Eu faço bolo caseiro, então eu hoje tenho uma ponte com o meu cliente de Natal, do Rio Grande do Norte, e eu faço bolo uma vez por semana, e uma pessoa leva até eles, e tem um ponto e eles vão pegar. A gente conhece a força dessa mulher aí e emociona. Eu vendo esse café aí atrás, que eu ainda não visitei, emociona. Olha só essa parede aí, Mauro, toda de giz. Eu sei quantas vezes eu elogiei o giz da outra parede. Beijo grande, Adriana.
nós Para conversamos. vocês também, boa sorte para nós e fé. Obrigado. Tudo passa. O que eu acho impressionante, né? Não sei se vocês perceberam, a Adriana fez o processo de olhar para o ativo dela. O ativo dela era o café, era uma cozinha e a sua própria habilidade de cozinhar. E ela fez uma fala que é exatamente o processo que eu trago para vocês de reinvenção. Ela falou: eu fiquei em casa, fiquei observando, fiquei vendo as lives, e aí surgiu uma ideia para ela experimentar. Experimentou, deu certo, ela ampliou. Então, se reinventar é isso, é estar pronto, estar em movimento, estar em observação para uma oportunidade que tiver, você agarra. Mas entendi que o nosso tempo está acabando, Maurinho, e eu vou falar do próximo passo nessa metodologia que a gente desenvolveu, que é falar sobre as finanças. Porque a gente precisa entender qual é o nosso fôlego, né? Então, pensando nas finanças, a gente pode olhar para as saídas, pensando nos empréstimos, nos financiamentos, nas dívidas com fornecedor, nas dívidas, enfim, do empreendimento, alocação do espaço, funcionários, salários, contas fixas, entendimento dos prazos médios de pagamento, pensando na parte negativa da saída de dinheiro, mas também olhar para entrada de dinheiro, que pode ser considerado ou o dinheiro que já está lá, que são as reservas financeiras, as contas a receber, os parcelamentos, entradas de alguma coisa que tenha para receber, para entender qual é o meu fôlego, quantos meses essa minha reserva cobre as minhas despesas fixas. Eu acho que um ponto importante, que grande parte dos empreendedores, eles são muito bons em algumas coisas. Em alguma coisa. E é essa alguma coisa que ele é muito bom, que faz ele ser um empreendedor. Ou é a cozinha, ou ele tem uma pousada e tem uma habilidade comercial. Eu conheço poucos empreendedores que têm uma super habilidade financeira. Eu, por exemplo, não sou uma delas. E aí eu acho super importante, na hora de você parar para olhar suas finanças, se você não é um especialista nisso, se você não tem facilidade com isso, chame alguém da sua rede de apoio, conversa com alguém especialista para te ajudar a fazer essa conta, para você não ser pego de surpresa, porque às vezes a gente faz uma conta meio de padaria e acha que vai ter fôlego para 2 meses, e aí chega no primeiro mês, acaba o dinheiro, a gente nem sabe para onde ele foi. Então, acho importante chamar um especialista para isso. E aí, o que a gente recomenda, o que pode ser feito com a questão financeira? Pensar nos combinados que estavam feitos antes da pandemia e pensar em recombinar. Dialogar, negociar, refazer esses combinados e tentar, dentro do seu fôlego, estender o máximo possível o seu fôlego, né, a sua reserva financeira, estender o prazo para que ela dê conta de pagar as suas contas. E caso isso não seja possível, é o acesso a crédito. Atualmente, a gente tem algumas linhas de crédito mais facilitada e com juros mais baixos por causa da pandemia. Mas aqui também eu indico que vocês consultem um especialista da sua rede de apoio, porque essa questão financeira ela é muito específica. E o acesso a crédito, a gente sabe que também não está tão fácil assim, algumas linhas dos grandes bancos e tal. Mas, muitas vezes, tem o banco de desenvolvimento do local, tem o banco de microcrédito na sua cidade. Esses caminhos eu acho que podem ser interessantes, tá? Mas sempre consulte um especialista para tomar essa decisão. E um especialista não precisa ser um doutor em finanças e etc. É alguém da sua rede de apoio que entende mais sobre isso, tá bom? E aí, passando um pouco adiante para a gente que está quase chegando no fim, fiquem tranquilos que não vamos atrasar, é parar para pensar, e agora que eu estou parado? O que eu faço? Mas o que eu faço? Eu estou parado, não tem muita coisa para fazer, eu acho que a gente tem que fazer nesse momento exatamente aquilo que a gente não faz quando a gente está operando a todo vapor,
que são as reformas, as renovações. Vitória falou muito precisamente sobre isso. Vamos botar as finanças em dias, fazer balanço, botar o contador para trabalhar, tudo que a gente não lembra dele quando não tem pandemia, vamos lembrar dele, vamos pedir ajuda para ele, vamos deixar tudo em dia, estudar melhorias para o próprio modelo de negócio. E o estudo pessoal também é super interessante, já que as operações estão paradas, por que não se desenvolver pessoalmente para alguma nova área que pode potencializar seu negócio depois? Fazer treinamentos da própria equipe. Então, normalmente, treinamento de equipe, quando está operando, sempre não dá tempo, sempre deixa para depois. Quem sabe agora, ou fazer um treinamento online, ou, enfim, respeitando as normas, dependendo do estabelecimento, respeitando as normas, fazer um treinamento, ou assim que for retomar, como até o próprio mercado do turismo vai retomar aos poucos, quando retomar, cumprir todas as normas, as regras e treinar a equipe, testar novas receitas, novos produtos, dar um gás na comunicação, acho que a Vitória falou sobre isso também, e fazer parcerias, né? Uma coisa muito interessante é ficar atento para a retomada, preparar a retomada. Então, eu vi uma academia na China que, entre uma esteira ergométrica e outro, colocou um acrílico. Então, é entender quais vão ser as regulamentações, as normas, etc., para vocês se prepararem para a retomada, podendo, assim, potencializar essa retomada e o caixa de vocês assim que voltar. E aí, por fim... Oi. Um pouquinho sobre parcerias, porque esse é um tema que você tratou com bastante ênfase, mas eu quero reforçar essa rede de apoio. Quando a gente está com a operação rodando, a gente não tem tempo para fortalecer isso. E muitas vezes a gente deixa para depois ou fala que não tem tempo de participar das governanças, de fazer pressão sobre os governos, né, municipais, estaduais, e esse é um bom momento para a gente unir, até com com concorrentes, né, concorrentes no mesmo território. Quando a gente fala com territórios diferentes, passam a ser parceiros, né? A briga por turista, primeiro é para atrair o turista para o seu território, e depois como é que ele vai ficar. E eu quero dar como exemplo até o nosso caso aqui. A princípio, a gente pode ser observado, entendido como concorrentes a Turismo 360 e a Tessat, tem alguns projetos que a gente pode disputar, vamos dizer assim. E é um bom momento que a gente não consegue trabalhar na operação, mas a gente usa para afiar o facão, né? Uma metáfora que se usa aí, afiar o machado para poder cortar mais árvores quando a temporada de corte de árvore estiver aberta. Então, eu quero só reforçar realmente isso e buscar a rede de apoio. Nem todo mundo, quer dizer, na verdade, todo mundo tem alguém que conhece alguém que pode ajudar em menor ou maior escala o nosso empreendimento. E eu estou resgatando isso porque eu sei que nessa metodologia que você trabalha muito essa rede de apoio. Quem são essas pessoas que podem nos ajudar, como eu posso acessar e como eu posso divulgar. Então, parceria, governança, rede de apoio e comunicação são boas saídas aí para esse momento. Legal, gente. Aí, para finalizar, eu queria contar 3 casos, 2 que são frutos de assessorias da Tessat e uma da Tessat com a Turismo 360, e um caso que eu vi no jornal. O primeiro é uma pousada aqui em São Paulo, que tem uma pegada sustentável, super bonita, tem uma estética, um cuidado com a estética muito bom, e que recebia muitos turistas estrangeiros. É uma pousada que fica na região central de São Paulo, mas uma região nobre, e muito próximas a muitos hospitais de São Paulo. E conversando com a empreendedora, ela me conta que o começo da conversa era: meu cérebro congelou, perdi meu negócio,
nunca mais os estrangeiros vão querer vir para cá, ou vai demorar muito, eu não tenho fôlego para isso e tal. E aí a gente fez alguns mapeamentos de ativos com ela. Um ativo que ela tinha era a cozinha da pousada, que ela já tinha recebido alguns pedidos de restaurantes delivery que queriam estar mais próximo que eram mais periféricos e queriam estar mais centrais e queriam colocar a cozinha deles dentro da pousada dela, que tinha todas as normas de vigilância e tal. Então, sublocar só a cozinha para um restaurante que faz delivery. Esse foi um dos caminhos que a gente pensou de reinvenção. Outro caminho que a gente pensou foi... ela tem, dentro da pousada, uma sala de estudos. E a gente sabe que nessas lives, nesses webinars, muitas vezes, muitas operações de cursos viraram viraram online. E, por exemplo, eu na minha casa não tenho uma estrutura com uma lousa, com um fundo interessante para eu fazer um curso. Então, ela também poderia sublocar essa sala de cursos para a rede de apoio delas, para quem transformou suas aulas em aulas online. Essa foi outra ideia que a gente teve. E ela está numa região onde tem muitos buffets de casamento, muitos espaços de casamento, e o que essa foi uma ideia dela que eu achei bem interessante. Ela pensou em ligar para esses lugares e dizer que caso eles quisessem fazer mini casamentos, que a gente chamou de nano weddings, né? Tem os mini weddings, a gente chamou de nano weddings, que é o noivo, a noiva, os pais e os irmãos, assim, 6, 10 pessoas no máximo, sob todas as normas de vigilância. Assim que retomasse, seria um negócio potencial que ela poderia desenvolver em parceria com esses buffets, porque a gente sabe que grandes eventos vão demorar para acontecer. E a gente também sabe que o sonho de casar o mercado de casamento é um mercado super potente, e o sonho de casar e de celebrar essa união é tanto que tem gente até casando pela internet. Então... Isso tudo é numa pousada, né? Ou seja, tem muito a ver com o nosso mercado. Marcela, a gente está fechando no tempo. Eu queria saber se tinha algum último recado para passar para o pessoal aí, antes de passar para Marcelinha falar dos próximos passos e fechar essa nossa conversa no tempo. Eu vou terminar rapidinho de contar. A Pontos e Contos, eu acho que entre no site. A Francisca é uma mulher empreendedora incrível e a gente pensou em alternativas com ela. E, por último, foi um cabeleireiro aqui de São Paulo que estava parado e ele entendeu que se ele transformasse o espaço dele numa mercearia de secos e molhados, que vendem castanha de caju, essas coisas a granel, ele poderia se ativar. Fez isso e disse que quando o cabeleireiro voltar, a mercearia segue lá. Então, são 3 exemplos de reinvenção. Eu queria agradecer que um monte de gente que eu amo veio para esse webinar. Queria agradecer a presença de vocês e o convite que vocês me fizeram e dizer para vocês, quem se interessar em passar por essa assessoria é gratuito, a gente não vai cobrar por isso. Né? Isso não é um webinar de marketing, propaganda, isso é gratuito, é algo que a gente quer fazer nesse momento para retribuir tudo que essas comunidades e esses empreendedores já trouxeram de alegria para os nossos negócios também. Então, inscreve na avaliação. Obrigada, gente. Obrigado, Marcela. Então, tá bom. O link da avaliação já está aí, tá? Quero só reforçar também que os outros 2 webinars já estão disponíveis no portal do Turismo Esportes. Quem quiser assistir, ler o artigo que nós escrevemos sobre isso, baixar as apresentações, inclusive essa apresentação que foi feita para o de hoje, já está disponível lá. E agora eu passo para a Marcela fechar para a gente. Marcelinha. O sinal de sucesso foi o que eu li aqui do comentário do Rony. Poderia durar mais. Que bom. Gente, eu só queria convidar vocês para a gente vai fechar esse ciclo de webinars em junho. Então, nós vamos ter um no dia 4 com a Ana Dueck, do Viajar Verde. A gente quer falar um pouco da questão da sustentabilidade, do turismo responsável,
que o advocacy do turismo responsável ele tem que ser feito na ponta por todos nós que somos empreendedores do turismo, e que a sustentabilidade é economia também, é redução de custo. Então, a gente vai trazer esses temas e também ser sustentável e comunicar isso. Então, vamos trazer esse tema no dia 4, e no dia 18 a gente vai trazer uma consultoria também parceira, Amplia Mundo, com a Jaqueline Gil. Elas fizeram uns estudos sobre o futuro do turismo, né, as tendências, e eu acho que vai ser bastante interessante, porque elas vão trazer dicas de coisas que a gente pode fazer sem custo, e que é super tendência, e que vai estar na cabeça dos novos consumidores, aí, principalmente pós-Covid-19, vai ser no dia 18 de junho. Pedir para vocês, mais uma vez, avaliarem o nosso webinar, é muito importante a avaliação de vocês, e agradecer. Obrigado aí, foi uma honra ter todos vocês aqui com a gente. Obrigada, gente. Gente, um grande abraço, e vamos perder a timidez, tá? Nós estamos caminhando devagarzinho, no primeiro a gente vai, mas no próximo, quando a gente chegar no último, eu quero ver todo mundo falando. Adriana, eu queria te agradecer, sabe? Na hora que você falou, eu fiquei muito emocionada por conhecer a sua história, e na hora que você falou com a dona Vitória, aí que eu fiquei mais emocionada ainda. Muita sensibilidade. Obrigado, viu? Obrigada, gente.